RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, este é o Arquitetura e Design, sobre tudo o que tem fora e dentro de casa. E hoje, com esse frio danado, 7 graus a sensação térmica, mas é sexta-feira, gente, logo a gente vai ficar curtindo a casa, quem tá de folga, vai ser muito legal. O programa está quentíssimo aqui hoje, não só pelo nosso ar-condicionado, desculpa aí, mas os convidados, a gente vai conhecer um ambiente da Casa Cor, que tem a parceria da IDELI, que fez alguns cenários aqui na TV, na RDC TV, que o pessoal vem visitar e adora tudo. Nós vamos falar também com a arquiteta Bruna Caldas, que tem os projetos bárbaros, um deles é o Capo, certo? Que eu adoro. Vamos falar também sobre a Karine Ritter, que está em outro ambiente da Casa Cor. Olha, a Casa Cor está bombando hoje aqui. E também o Samuel Biron, que ele é maker, super moderno isso. A gente já vai falar com eles. Agora está aqui ao meu lado um trio pela ordem: Carol Reck, Gustavo Reck e o Thiago Marques, certo? Nunes. Isso. Eu te casei com alguém, mas tudo certo. Thiago Nunes, muito bem. Volta e meia eu faço isso, né? A pessoa não presta atenção. Muito bem. O ambiente desses dois arquitetos que estão ao meu lado se chama Celebration. E eu acho que foi para celebrar o ambiente que eu ganhei aquelas rosas amarelas maravilhosas que estão ali atrás, parece um buquê de noivas, que eu amei. Eu gostaria de primeiro cumprimentar vocês, a boa tarde, agradecer a visita aqui à RDC TV para conversar conosco sobre a Casa Cor, o projeto e os elementos, lançamentos que vocês estão colocando no ambiente. Queria começar com os arquitetos me explicando o que é o Celebration. Vocês estão celebrando o que na Casa Cor? Bom, a ideia foi, veio esse nome, Celebration, para a gente celebrar a vida, celebrar os amigos, a família, né? Olha. Então, eu acho que esse sentimento, né, de união e essa relação das pessoas, eu acho que foi muito importante para nós em desenvolver todos os elementos que estão ali, né? Tanto na parte do living, quanto numa grande bancada que a gente criou de degustação de espumantes. Ali está a celebração, era isso que tu dissesse. E, Thiago, como é que foi essa experiência de vocês, da IDELI, participando são 2 ambientes na Casa Cor, esse é um deles, né? Mostrando os produtos ambientados, porque é muito legal isso, né? Tu vê o produto dissociado do espaço, uma coisa, mas ver na mão de 2 profissionais é outra, né? Elione, primeiro eu quero agradecer a gentileza de nos convidar e ter essa recepção maravilhosa. Nós, como a IDELI, uma loja de fábrica, nós conseguimos entender e interpretar todo o penso dos arquitetos Gustavo Reck e Carol Reck e conseguimos executar com a força da indústria nessa Casa Cor, que tem sido para nós de algo maravilhoso. Conseguimos executar todo o projeto que eles pensaram com muito carinho, com a indústria envolvida em todos os seus processos. Para nós está sendo uma grande alegria. Ai, que maravilha. Adorei a parte do penso. Então, vamos continuar com o penso e vocês me contem quais são os elementos, os revestimentos, as lacas, foscas, alto brilho, espelhos, que vocês agregaram nesse projeto e que dão a cara do Celebration. Na verdade, a ideia era ter esse ambiente que pudesse justamente ser esse espaço para celebrar os bons momentos da vida. Então, por ser um estar, enfim, que tem essa parte da questão do conforto e junto essa área de degustação. E, em função disso, a gente criou um ambiente com tons neutros, mas que tivesse detalhes pontuados com dourado, que é um elemento que também está bastante uso e que vem para poder sofisticar. Sim, os metalizados estão com exatamente, tudo, né? Mas associando a ideia da laca, daí a laca nude, na maior parte fosca, mas alguns detalhes ela em brilho, para também ter esse lado de ter esse contraste do fosco com brilho, de ter o detalhe também que esse elemento produz. Eu acho que, assim, legal, por exemplo, a gente criou todo um revestimento de painéis de laca, né, na grande parte do ambiente. Então, a gente pensou, como que nós vamos unir essas placas? A gente criou um detalhe de iluminação indireta. Então, isso são detalhes, assim, que a gente pensa
para conseguir ter um resultado, digamos, de sofisticação e aconchego, né? Certo. Foram pontos a gente importantes. tem imagens do que nós estamos falando, então vamos mostrando as imagens que vai ficar mais claro o projeto. Então, essas placas que a gente pode ver à esquerda, tem umas canaletas iluminadas com fita de LED e isso marca, digamos, o zoneamento de mobiliário. Ah, né? bacana. Então, a gente pôde centralizar as telas, uma escultura que a gente tem de um poliedro na parede que dá um volume bem interessante, com detalhe em dourado, que ele está pontuado no mobiliário solto e na própria marcenaria. E a ideia de trabalhar com faces, né? Isso está bem presente no nosso ambiente. A ideia, digamos, do poliedro foi utilizada, por exemplo, na bancada de degustação. A gente pode mudar a foto, porque eu imagino que tem uma imagem que a gente consiga ver bem a bancada. Mas esse uso, inclusive, da iluminação, está muito interessante, Gustavo. A gente teve Olha só. Ali a gente pode ver essa bancada, que foi pensada, digamos, quase um diamante lapidado, né? Certo. E todas as faces foram calculadas ângulo por ângulo, então isso demandou muita pesquisa e trabalho da nossa parte. Sempre, né? tem algum trabalho de marcenaria ou de criação que chama atenção, ou de criação autoral no ambiente de vocês, né? Em Casa Cor, eu acho bem interessante. Vocês têm uma mão para marcenaria e para juntar elementos, bacana esse aspecto. Aquele volume que tem ali, ele separa duas áreas com uso. É um volume suspenso, ele está levitando no espaço, é isso? Na verdade, não seria necessariamente separar esse espaço, mas ter um elemento que pudesse marcar a questão da visual. Usos. Exatamente, o uso é para poder ser um grande uso, mas tem ali aquela área reservada, específica no caso, para ser esse ambiente de degustação, mas que a ideia é estar vinculado com esse ambiente de estar. Então, a imagem das duas TVs que tem por esses dois lados é a bacana. mesma. O espelho entra como um recurso não só de ampliar o espaço, mas também de trazer a visual de todos os espaços do living como um todo. Né? Certo. E vocês pretendem fazer nesse espaço eventos, realmente celebrar ali, fazer coquetel, porque ele se presta para isso, Com né? certeza. Já está agendado, né, um evento. Ah, maravilha. E aí vocês levam, obviamente, a IDELI convida seus parceiros, apresenta suas novidades. O que tu destacaria de elemento novo que tem nesse ambiente do Gustavo e da Carol? Olha, Leone, para nós foi um grande privilégio, mas também um desafio muito grande. Como indústria, interpretar e poder materializar um projeto com uma marcenaria bem detalhada. Sim, conta o que eles te enlouqueceram mais, assim. Vamos abrir o jogo. Gustavo Reck e a Carol, né, são arquitetos muito queridos para nós. E sendo bem sincero, eles nos enlouqueceram em tudo. Oba, em então tudo mesmo. Mas aí fica bom, Tiveram, não é? muitas ideias. Não fica para óbvio. nós, como indústria, olhar esse projeto com detalhes específicos foi de um desafio muito grande. O presidente da fábrica, Carlos Sosti, que é o proprietário da loja, junto com a Sheila e Cristina, sua esposa, são os nossos diretores, eles tiveram que acompanhar também todo esse processo e usaram todo o nosso Parque Fabril para que nada acontecesse de errado. Isso é bom, que também puxa a indústria, né? Sim. Para um patamar que ela não estava pensando em estar, né? Vocês devem ter sugerido coisas que precisaram buscar uma solução para executar, né? Eu e a Carol, a gente visitou o Parque Fabril. O Parque Fabril é K1, né? O grupo... É o grupo K1. O Parque Fabril que a gente se refere é do K1 todo ou é de uma parte? Não, é o K1, né? Ele tem outras duas partes, mas dentro do nosso complexo, que hoje se tornou o maior complexo da América Latina, com 200 mil metros de fábrica construída, que está situado em Tupandi. Hoje a marca Prêmio, que é a marca IDELI, o Gustavo e a Carol foram no parque, junto com o presidente, usaram toda a estrutura do parque, toda a capacidade
para desenvolver esse projeto e nós temos essas soluções de muita qualidade na Casa Cor. Certo. E o parque está quanto tempo de Porto Alegre? Meia hora? 80 quilômetros dá na casa de 1h20, é super rápido. Nós, como loja da fábrica, nós estamos organizando para que os profissionais de Porto Alegre e Leone possam conhecer este parque, que no momento que o profissional de arquitetura, de design, o engenheiro e propriamente o nosso cliente final forem no nosso parque Fabril, eles vão se surpreender com o que nós temos construído e as soluções que Porto Alegre pode ter, o cliente porto-alegrense, o arquiteto, o designer, o engenheiro, de soluções como a loja de fábrica. Ah, que bacana. Vamos voltar um pouquinho aqui para o estúdio, para vocês contarem, então, para fechar essa ideia. Tá. Bom, falando ainda sobre o Parque Fabril, nós fomos lá, a gente visitou a questão de como é dado o processo de beneficiamento das placas de MDF, da pintura robotizada, da serralheria, da parte de vidros. Então, tudo isso nos ajudou a montar o projeto, né? Porque é interessante o resultado final, tem estruturas com volumetria e tudo, laqueadas, ou que são com volumetria ou lisas, e dá uma ideia que é um outro produto até. A gente fica olhando e não sabe bem o que material é. Interessante isso, né? Sim, a ideia do monolito. E como é um material leve, tu pode colocar no mobiliário, na parede, então tem várias aplicações possíveis. A gente tem um vídeo a respeito que a gente poderia mostrar agora, para o pessoal continuar curtindo um pouco do trabalho de vocês, porque vale... Mais adiante nós vamos mostrar o vídeo, é isso? Estão me fazendo sinais que é mais adiante, eu me adiantei. Então tá, mais adiante eles podem ouvir. Se a gente tiver mais fotos, vamos mostrar imagens, então. E vamos continuar conversando a respeito dessa questão de uso de superfícies diferentes, né? Vocês usaram várias superfícies nesse projeto que no conjunto tem uma sensação assim de projeto único, né? De aconchego. Vocês setorizam coisas, né? Demarcam não só com a iluminação, que eu achei muito interessante essa proposta de vocês desse ano de usar a iluminação como um elemento de arquitetura dentro do projeto, né? Essa era a ideia. Nós tínhamos condicionantes, 3 grandes vigas baixas no ambiente e mais uma laje rebaixada na parte onde a gente tem o ambiente de degustação. Então a gente tirou partido disso e criou essa ideia do forro em placas, que elas são iluminadas também, e deu um movimento bem bacana. E isso a gente, digamos, essa ideia está traduzida também na escultura, né, e na própria bancada. A escultura de quem é? Mário Lopomo. Mário Lopomo. Mário Lopomo, certo. E vocês escolheram, obviamente, o mobiliário a dedo também, Sim. né? Eu estou vendo que até os pés dos estofados tem um diferente do outro, né? Vocês combinaram, acho que talvez 3 tipos de estofados ali, ou não? Um projeto pensado nos detalhes. Tem as poltronas, que daí tem o acabamento para ficar no mesmo tom do que o próprio tecido. O estofado curvo, ele na verdade não tem os pés aparentes, mas o que tem o detalhe do pé, ele também está dentro de um tom, uma madeira que tem um pouquinho de dourado para poder fechar também com esses outros elementos. Sim, fecha tudo. Cada detalhe pensado para poder ter esse todo ambientado. E, Thiago, a Idélia de vez em quando fala com a gente, manda recadinhos, não é? Sim. Parece que hoje a gente tem um recado aí de telespectador. Quando for possível, a gente mostra. Não sei de quem é, se é de algum conhecido ou não. Às vezes ocorre isso. Olha, Clodoaldo Leal. Oi, Clodoaldo. Oi, galera linda. Já gostei do Clodoaldo. Meu amigo de infância. Obrigada pela tua audiência. Não sei de onde ele é, se é de Porto Alegre, enfim, mas está aí nos assistindo. Bacana. Olha que detalhe interessante esse, gente, aí na parte da degustação, né? Que bonito. Aquilo ali que está encaixado no móvel, ele é uma bandeja? Vocês fizeram um móvel que coubesse ela ali ou ao contrário? A ideia foi criar, digamos, um aparador, tá? Com um formato de bandeja iluminada.
Então, a parte rebaixada ali é um vidro jateado, que a gente tem uma iluminação com fita de LED e deu um efeito muito legal. A gente tem uns cenários onde a gente desliga os outros circuitos de iluminação, deixa só esse aparador ligado. Só ali, ai que lindo deve E ficar. aí dá mais vontade de tomar um espumante, Sim, né? dá mais clima de festa. Quantos metros quadrados tem todo o ambiente? 43. E essa área aqui, mais ou menos, em torno de Uns 15. uns 15 metros. Isso. Certo. A gente trabalhou também no ambiente com detalhes de tecnologia, né? Porque eu Vamos falar de tecnologia. Porque eu acho que é importante, quando a gente Claro. pensa, né, num projeto, a gente tem que usar e mostrar para as pessoas as coisas que estão no mercado, estão chegando. Então, um detalhe bem legal foi os vidros com cristal líquido. A esquadria, né? Os vidros da esquadria da porta-janela. Ah, certo. Que aí, sob comando de energia, a gente pode graduar a opacidade e transparência. Né? Olha. Isso, digamos, é um recurso de proteção térmica, né? E privacidade. Então, que as aeronaves novas, elas já estão trabalhando com as janelas com esse tipo de tecnologia. Não existe mais o sistema manual. Né? Certo. E essa tecnologia é nova? Vocês já usaram em projetos reais, clientes? Ainda Como é não. que foi? Ainda não. Ela já tem, não faz muito tempo, mas é uma proposta nova nesse sentido de arquitetura propriamente, né? Certo. Muito interessante. Vocês sempre pesquisam, né? Antes de mostrar um projeto num evento, né? Porque Casa Cor é uma vitrine, na verdade. Então, é a maneira tem que de mostrar poder... tendências, o que é novo, o que é bacana, o que funciona, né? Para o visitante também se inspirar, né? Contratando ou não, vocês todos tem que fazer um desfile, né? Com certeza. É um momento de poder mostrar um todo bacana, real, mas com ideias diferentes e inovadoras. Certo. Algo a declarar? Para nós foi mais uma vez uma grande alegria, Leone. Porto Alegre foi privilegiada com uma loja de fábrica, onde o presidente da indústria está todos os sábados ouvindo as necessidades do mercado. Ele vem pessoalmente na loja? Vem pessoalmente na loja. loja. Veja só, que bacana. Ouve as necessidades dos profissionais, entende como o mercado está se posicionando e como a gente pode atuar de maneira clara, simples, mas eficiente para que todos os nossos clientes e os especificadores fiquem muito tranquilos com o nosso produto e com o nosso atendimento. É algo muito inovador da parte da indústria se envolver com varejo de uma forma nível, tão bacana. perto. Guga e Carol, é isso? É isso. Algo a acrescentar? A gente queria agradecer o convite de estar aqui também. Muito legal, um prazer, uma honra. Muito obrigada por estar com vocês. A gente se conhece há muito tempo. É verdade. Eu já publiquei muitos projetos dessa dupla. Com certeza. Querida. Somos muito gratos por todas essas inúmeras publicações que são sempre de uma excelente qualidade e tudo mais. Imagina, e agora nessa casa aqui, a casa também é de vocês, a RDC TV. Vamos dar os contatos da IDL. A loja fica na Nilo Peçanha, 2545. Isso aí. É isso? Isso aí. Ótimo. Tiago Nunes, diretor comercial da IDL, tudo certo agora. E os telefones tem um telefone ali no site da IDL e tem o Instagram da REC Arquitetura e tem um telefone que é 3328-9459. Seria da loja ou da REC? É da loja. Da loja, isso, certo. Isso. E vocês encontram esses dois no Instagram como REC, REC Arquitetura. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que seja a primeira de muitas, com muitos projetos maravilhosos, novos. A gente vai a um intervalo comercial convidando vocês para que visitem a Casa Cor, a Casa 2, Ambiente 15, Celebration. A gente volta com a Bruna Caldas, arquiteta. Até já! Estamos aqui combinando nossa entrevista, eu e Bruna. A Bruna Caldas tem vários projetos bacanas, um deles eu conheço e tudo. E a gente quer te agradecer por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço muito o convite. Obrigada, prazer. Mostrar, né, o teu estilo de fazer ambiente, de fazer arquitetura, tuas propostas. Tem alguma coisa que tu possa nos dizer que caracterize o teu trabalho?
Tem algumas, na verdade. Eu gosto muito de trabalhar com iluminação. Para mim, iluminação faz parte da decoração. Então, eu acabo decorando com luz e não uso tantos objetos, assim, uso mais luz e bastante vegetação também. Eu adoro botar verde, enfim, plantas. Que eu acho maravilhoso, que dá né? um aconchego incrível. Gosto bastante de trabalhar com ferro também. E, então, com luz, vegetação e bastante ferro. Um toque de couro. Algum toque de couro, esses elementos mais naturais, assim. Eu gosto de trabalhar também com a parte... a combinação dos elementos mais brutos, como o concreto, daí o couro natural. Então, eu gosto dessa mistura. Eu acho que a gente pode mostrar as primeiras fotos, porque tem tudo a ver com o que a Bruna está falando. Tem. Olha só. Esse é um salão de beleza, que é o Capo. Inclusive, esse é um projeto que eu gosto muito. Sim. Oi, Alexandre. Oi, Jonathan. É um projeto que eu gosto muito. É uma casa bem ampla. Mas a gente está se despedindo dessa casa em seguidinho. Eu soube. A gente tô fazendo um novo projeto para esse mesmo salão, então está ficando incrível. A gente pretende inaugurar ele em setembro. Então, o novo Capo vem aí já, bem rápido. Eu me apeguei a esse lugar. Bem rápido, a gente também está bem apegado. Mas nesse projeto, a gente tem essa super árvore, né, maravilhosa na frente. Pois é. Então, claro que a gente tirou partido iluminando a árvore, deixando esse jardim mais só com folhas mesmo na frente. Pode passar para a próxima imagem? Adorei. Vamos dirigir este programa. Por favor, a próxima imagem. Chiclete. Obrigada. É o nosso Aqui suíte. é a questão da iluminação que eu comentei. Esse projeto, como é um salão de beleza, precisa de muita luz. Então, eu tirei partido disso e fiz esses rasgos no forro. Então, esses rasgos dão toda a personalidade do ambiente. É muito bonito esse sistema no forro. A primeira vez que eu vi um projeto com rasgos no forro, faz, sei lá, décadas, foi um projeto do Daniel Libeskind, em Toronto. E é uma coisa... Eu fiquei fascinada. E não tinha ainda vindo para cá por uma questão de tecnologia, de facilidade de fazer. E agora as lâmpadas e os sistemas propiciam isso, né? Sim. Então, tu que gosta de usar isso, deve estar usando com mais envoltura, né? Quando eu fiz esse projeto, foi há 4 anos atrás. Então, a LED hoje está super bombando, a gente consegue achar um monte de naquela perfil. época não deve ter sido tão fácil. Não foi tão fácil, mas eu desenhei a luminária, eu desenhei todos esses rasguinhos, a questão do... Mandei dobrar a chapa de inox para fazer, então foi quem estava executando a obra, quando viu que eu tinha que fazer isso, ele teve um surto, né? Mas tudo bem. Mas no final das contas... Como eu falava antes, o pessoal da IDEL, arquitetos que enlouquecem, os fornecedores são os melhores. Mas no final das contas, quando eles veem pronto, daí eles realmente dão valor ao trabalho que eles fizeram, que é super minucioso também, né? E conta sobre o mobiliário também, Bruna, que tu escolheste. Esse mobiliário... Aí, na verdade... Os armários. Essa foto, na verdade, representa tudo que eu gosto, que seria essa questão do ferro. Então, e eu trabalhei com esse ferro mais bruto em volta dos espelhos, que é só um vergalhão mesmo, esses bem comuns de obra, só dobrado. Esses espelhos, eles são, na verdade, armários. Então, ali, todos os produtos dos cabeleireiros são guardados ali atrás. Então, com isso, a gente consegue ficar com o ambiente todo organizado, todo o tempo. Porque isso é uma coisa que a gente gostaria de manter também, né? Não só a arquitetura mais limpa, digamos assim, mas o local organizado. Então, a gente fez esse grande painel que esconde. E, Bruna, não precisa tanta profundidade para um armário ser útil e guardar um monte de coisas, né? Exatamente. Isso de cosméticos e tudo. Até, na realidade, isso facilita quando ele é bem estreito. Aqui ele tem 10 centímetros. Só 10? Só 10. Porque a gente não precisa colocar as coisas alinhadas para trás, porque até fica difícil de tu visualizar. Exato, perde. Então, ali ele é grande, então ele fica só uma fileirinha e com os produtos bem fáceis, assim. Certo. O piso que a gente usou foi o Tecnocimento, que é um piso que... estava bombando naquela época também. Exatamente. Mas até hoje ele é super válido, muito ele imita, então, um cimento queimado, só com uma tecnologia, né, maior, mais avançada. E a combinação, então, nesse caso, com o couro,
que vem das poltronas Costela, que são umas poltronas que estão posicionadas bem nas janelas. Então a gente escolheu o mobiliário que fosse bonito de ser visto de costas também, né? Então a gente escolheu esse mobiliário que é um clássico e que casou super bem com a linguagem. As cortinas são de As cortinas são de gorgurão, são de tecido. Eu já estava antevendo a volta das cortinas de pano. Pois é, não sei. Eu acho que dá um clima super de aconchego, assim, e meio casa ao mesmo tempo. Então aqui, nessa imagem mostra de novo essa estante que a gente fez de produtos com vergalhão também. Ficou muito legal. Então é um ferro preso do piso ao teto, com umas caixas de vidro, com expositor de produtos e vegetação também. Sim, hora fechados, hora nichos abertos, hora sem nicho. Exato. Vazado. Exatamente essa estante, ela está posicionada na frente da porta de entrada. E como ali atrás tem os lavatórios, que é a parte mais suja, digamos assim, mais de serviço. O pepino, né? Exatamente, eu resolvi o pepino, eu resolvi essa questão, colocando essa estante que é vazada, então ela não deixa enclausurado, digamos, essa parte, mas esconde um pouquinho. Certo. Não sei se a gente tem mais imagens do projeto. Esse é o outro lado. Eu fiz, são duas alas, digamos assim, que elas estão interligadas, mas essa ala, a ideia foi mais para maquiagem, penteados. Então ela tem um desenho um pouquinho mais feminino, digamos assim, remetendo às antigas penteadeiras. Então ela tem a bancada com um pezinho roliço, assim, como se fosse um pé palito, digamos assim. Os espelhos redondos. Então esse lado se tornou um pouquinho mais feminino. Ficou assim. meio coringa também, né? Também, exato. No salão. Nessa parte a gente tem a iluminação que faz a divisão entre as bancadas também. Olha, não estava combinado, mas antes o Guga e a Carol também fizeram. Sobre iluminação, né? Então aqui a gente consegue ver essa questão da recepção. E lá ao fundo, essa parte das maquiagens, mais assim. Sim, que recentemente a gente viu. Exato. E aquelas poltronas azuis, assim, dão... Essas poltronas azuis... Toque de cor. Justamente isso, foi um toque de cor. A gente escolheu tudo bem neutro, a base, toda a paleta de cores do salão é bem neutra ou natural. E o único toque de cor é esse azul, que é um azul tipo Klein, assim. Sim. Então... Mas as costelas também tem aquele couro com um tom interessante. É um natural, é um couro natural. Mas tem uma presença, E assim, tem uma né? presença, mas a cor mesmo a gente resolveu deixar para o ombi, que são as azuis. Certo. Esse já é um outro projeto que é mais recente, esse eu finalizei agora no ano passado, na verdade, que é a Miyagi. Eles são uma empresa de edição de imagens e eles são super criativos, assim, eles gostariam de um espaço que valorizasse essa parte criativa deles. Certo. Então, a gente fez esse painel verde, isso é bem a entrada, esse jardim vertical com o logo em neon. São plantas naturais. São plantas naturais. É da Ecotelhado e tem o sistema de irrigação automatizado também. Sim. Porque planta a gente tem que se preocupar, né, com a manutenção. Com a vida dela, exato. Né? E aquele painel verde, os fundos é essa sala de reuniões. Olha que legal. Então, toda ripada. Toda ripada. Então eu também tirei partido das ripinhas para colocar a iluminação. Então essa parte tem toda a iluminação toda da sala embutida nas ripas de madeira. Bacana, mano. E isso foi daí, então, o charme dessa sala. Sim. E a gente fez um sistema de portas dessa sala que pudesse ser completamente aberto, que ela ficasse integrada, ou fechado e deixasse a sala bem reservada. Então, a porta que a gente está vendo agora, lá na esquerda, é um sistema, aquele Euroglass, que o sistema vai dobrando. Só, gente, olhem bem à esquerda na foto, ao fundo, que vocês vão perceber a porta. Eu acho que tem uma outra imagem depois. Vamos mudar a imagem, ver se a gente consegue ver melhor. Que vai aparecer... Bom, não tem. Não tem. Mas, enfim, aquele sistema Euroglass... Que abre totalmente. Que abre totalmente. Então, ele permite fechamento ou abertura... aí. Então, aí o sistema esse da esquerda está todo fechado com Euroglass. E a outra foto são duas portas de correr que... É um cubo de vidro o ambiente. Exato, é um cubo de vidro o ambiente. Então, a gente consegue esconder as outras portas ali atrás de um móvel e elas somem.
E nesse... ali onde a pessoa tá, que eu não sei se a pessoa é tu, Sou eu, a pessoa. Bruna, tu estás abrindo a parte de vidro, a parte do ripado é fixa. A parte do ripado é fixa. E eu tô empurrando essa parte para aquele móvel preto que tá ali atrás. Certo. Então ali são 2 portas de correr que se escondem atrás do móvel. E aquela outra, o vidro que está aberto, que está fechado ali, né? Sim. Eu consigo recolher todas essas folhinhas lá perto da TV. E eu consigo, então, ter a integração total desse espaço. Bárbaro. Isso tu compra pronta essa estrutura, dando a medida? Do Euroglass? Sim, tu compra pronta a medida. Como se fosse um fechamento de vidro, só tu especifica que é o Euroglass e eles vão só te dizer o tamanho que tem que ter cada folha. Sim. Mas é um sistema super versátil. Como se fosse um revestimento, né? Quase tanto isso. por tanto. Muito Esse bem. É o 2º andar e tem essa sala que é tipo uma sala de reuniões mais descontraída, que eles usam mais para reuniões internas. E logo atrás ali tem a rede, que tu consegue perceber na entrada. Logo quando tu entra na agência, na empresa, tu consegue ver essa rede, que é uma rede de descanso. Então Acho que a gente deve ter outra imagem. Tem. Da rede, vamos mudar a foto, por favor. A gente tirou essa aí. Olha só. A gente tirou partido do Isso é de que ano, Bruna, esse projeto? Isso foi o ano passado, 2017, então. Tu viste a Exposição Universal em Milão em 2015? Sim, vi. Maravilhoso. Pavilhão brasileiro. Incrível, incrível. Muita referência. A alternativa de entrada do Pavilhão Brasileiro com a Exposição Universal. Cada país fez o seu pavilhão, tinha, enfim, mostrava muita coisa dentro, design, economia, tudo isso. E a gente tinha a opção de entrar ou por uma entrada convencional ou por uma rede, assim. Então, as pessoas ousadas e jovens entravam pela rede. Eu pensei que ia ter um pouquinho de receio das pessoas usarem aquela rede. Mas as pessoas adoram. Eles brigam para sair da rede, para outro poder entrar. É bem legal, bem divertido. Esse é o último andar que está aparecendo na imagem, que é a parte de produção mesmo. Então, aí é a linha de produção com todas as mesas e as luminárias. E as luminárias que a gente está vendo, elas são realmente o circuito de iluminação ou é uma graça só? Não, ela é realmente circuito de iluminação. Tudo é real aí. Esse da parede, das canos de cobre. Sim, da parede, esses canos de cobre, eu também foi algo bem pesquisado, na verdade, porque a gente não quis pegar eletroduto de elétrica e pintar de cobre. Entendi. A gente pegou cano de cobre mesmo, de hidráulica. Pois é isso que eu estava tentando entender. Ele é cano de cobre mesmo, aqueles que se usavam antigamente. E eu tive que fazer todo o eletricista, todo um recurso para não dar choque, né? Porque cobre é condutor, então enlouquecemos o engenheiro elétrico. Essas invenções. Vamos passar mais rapidinho as fotos, mais uma outra. Não sei se tem mais alguma desse projeto do seguinte. Não, aquela ali é o seguinte, né? Esse é um projeto Las Rocas, residencial no condomínio Las Rocas. Esses clientes, eles gostam muito de receber amigos em casa e fazer pizza e churrasco, enfim, cozinhar. Então, o centro das atenções nesse projeto era a cozinha e esse espaço gourmet. A gente pode ir mudando as fotos para a gente ver mais detalhes. Essa bancada é uma bancada de 6 metros, ela tem 1,20 por 6, é imensa. Enorme. E todas as festas, todas as reuniões são só em volta da bancada. A gente entende, tem comida, tem bebida, tem tudo isso. Isso aí é uma dispensa, eles gostariam... O projeto, na verdade, partiu do princípio que tinha que ter tudo aberto, tudo exposto. Certo. Então tem o mínimo de portas possíveis. Deixa eu só entender, aquele fundo lá é um revestimento... É um revestimento de seixo. De seixos? Eles são seixos. Ele é seixo rolado da Palimanã e eles são seixos soltos, foi colado 1 a 1 na parede. Seixo solto. Seixo solto, não é o telado. A pessoa, porque eu achei que era telado. A pessoa gosta de um problema. Gosta de um desafio, né? Desafio. Mas é que o telado apareceria muito rejunte e eu queria o máximo de junta seca possível. Entendi. Então por isso que a gente colocou 1 a 1 para ficar mais juntinho. Certo. A gente vamos mostrar mais imagens, que a gente está quase chegando no fim do nosso bloco. Não tem mais. Acho que acabou. Mas fizemos aqui certinho, a gente dever sabia. de casa, né? A gente é boa nessa coisa de tempo. A gente sabia, né? O tempo, perfeito.
Eu quero te agradecer muito por teres vindo aqui. Te agradeço muito pelo convite, um prazer estar falando contigo. Eu tava horas querendo falar com alguém que tivesse feito aquele projeto, que eu conheço super bem e acho lindo. Ai, que legal. E queria mostrar para as pessoas também como bons projetos duram, eles têm uma vida longa, né? Com boas escolhas, com profissionais como a Bruna Caldas. Pronto, puxei o saco da Bruna. Vamos dar os contatos de Bruna Caldas. Telefone, vai aparecer ali no vídeo, já está aparecendo. 98111-4655, é isso? 4565, desculpa. Isso. 4565, pessoa atrapalhada. Contato@brutaarquitetura.com para falar com esta moça linda e talentosa. Nós vamos já ao intervalo comercial e vamos voltar com outra linda e talentosa, a Karine Reiter. Até já! Cá estou com a Karine Reiter, acertei? De Lajeado. Atenção, Lajeado. Assistam a gente aqui todo dia. Volta e meia vem alguém de Lajeado. A cidade é boa, né? Muito bem. Bom. A Karine está na Casa Cor, Rio Grande do Sul, no ambiente Lounge Bar, que é na entrada da casa número 6, que é a última casa na Carlos Zuber 222. Não, essa é 147. Exato. 222 é a entrada e 147 é a última casa. Muito bem. A gente vai mostrar o teu trabalho, mas antes eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. E gostaria que tu desse uma overview, assim, uma ideia geral, como eu pedi para a Bruna, do que caracteriza o teu trabalho, tanto aqui na Casa Cor, quanto os outros trabalhos que tu tens em outros locais. Sim, então a gente tem escritório há 8 anos já estamos há 8 anos no mercado. Ela falou no plural porque é tu e a... Franciele Ferreira, que é a minha sócia. Sim. Juntamente com uma equipe de arquitetos e estagiários, então totalizando a gente são 8 pessoas, né? Que é a Bruna França, a nossa arquiteta, e a Franciele Ferreira. A gente está há 8 anos no mercado, a gente faz edificações, tanto residencial quanto comercial, prédios, residências, interiores, em todo o estado, na verdade, várias cidades. Como a de Lajeado, a gente acaba abrangendo tanto a região de Porto Alegre quanto a região de Litoral, da Serra, que é pertinho. A gente tem imagens dos projetos da Karine, acho interessante a gente ir olhando para ela nos contar do que se trata. Então, como eu falei, a gente está fazendo bastante escritórios corporativos agora, que é uma arquitetura comercial. Como pode ver na imagem, é uma linha mais contemporânea, mais tecnológica. Essa é uma empresa, um escritório, que é a FJ Assessoria, que é na cidade de Lajeado, onde a gente utilizou materiais mais contemporâneos, como o vidro, o metal, o branco. Além de tudo, a gente sempre, com essa questão do contemporâneo, deixar aconchegante. Então, cada vez mais a madeira e elementos naturais, como a vegetação natural, traz elementos confortáveis para dentro do ambiente. A preocupação acústica é importante também na arquitetura comercial, né? Sim, a comercial tem características diferentes, né? Muito. Então, além de só estética, tem toda a parte funcional, né? Tem que entender um pouco do negócio para fazer um projeto... Exatamente, como funciona, né? Funcional, né? Que atenda às necessidades. A gente pode mudar a imagem para a gente continuar apreciando o trabalho dessa menina. Esse é um projeto residencial, como eu falei, a gente tem um pouco de cada, né, o detalhe. Aqui é um apartamento na Serra, de Gramado. Então, como é Gramado, a gente segue uma linha mais aconchegante, mais amadeirada, o linho, os tecidos, as texturas, né? As texturas, né, Bruna? As texturas trazem aconchego. É, isso aí. Bruna, chamei ela de Bruna. Karine. Olha só, Karine. É que a Bruna está me olhando aqui, ela está no estúdio. Sim. Chamando ela. Olha só, aquela madeira do painel de trás, Karine, é o quê? É uma madeira natural. Exatamente, é uma madeira natural. E o marmorizado deu contraste, que é o mármore Carrara na frente, né? Disso, que é o volume da lareira. Como eu falei, essas texturas diferentes, esses contrastes que eu acho que deixa um ar diferenciado do projeto e esse aconchego, né? Exatamente. E as almofadas também dão um toque ali, né? Isso aí. Tem um certo brilho, né? Exatamente, a cor só apenas um detalhe, né? Certo, bem interessante. Vamos mudar a imagem para a gente continuar apreciando. Olha, uma coisa bem diferente bem agora. Diferente uma da outra. Essa já é litorânea, então é aqui num condomínio em Xangri-Lá. Uma residência também, um condomínio. Também pode ver que os detalhes são os elementos arquitetônicos, como a escada, é vidro branco, né?
A questão dos estofados também continua no detalhe de linho. A iluminação, muito importante também. Nesse detalhe com esse pendentes, pé direito né? duplo é... Pé direito duplo, na sala de estar, É né? complicado, né? De encontrar soluções para deixar entrar a parte Luminosidade externa, a e luminosidade, conforto, mas também tem momentos que entra demais, né? Achei interessante que tu fizeste uma parede azul intenso no fundo, assim, deu Exatamente. Como eu falei antes na outra imagem, a gente contraste, sempre né? coloca uma cor de destaque em elemento. Antes estava no almofado, um tom mais rosé, né? E agora o azul, por se tratar até de um projeto mais litorâneo, a gente colocou em algum detalhe, que é um papel de parede de linho azul marinho. Ah, é um papel, de parede, olha só. Tem uma leve textura de linho. Interessante. Vamos indo para a próxima imagem. Aí tem as cortinas também de tecido. Isso aí. E aí essa é a mesma residência. É da mesma residência, né? A gente vê que tem a mesma linguagem, interessante isso. Isso aí, exatamente. Apesar de ser na área social e área íntima. E acima da... Olha, tu achas aquele recurso que eu acho interessante, a cabeceira contínua, né? Isso aí, até para dar essa continuidade, né? Aqui agora não dá para ver na foto, mas a parte do vestir fica aqui na ponta, então ele abraça todo o quarto com essa cabeceira e essa textura de concreto. Pois acima é uma pintura? É uma pintura, uma textura de concreto mesmo. Tu engana a gente, você parece um tecido, eu olhei tão bonito. Tá muito bem aplicado, eu acho também, né? Tem que ter mão de obra que faça bem, né, o trabalho. Exatamente. Muito interessante. E aquele outro que eu achei que poderia ser uma pintura era papel de parede. E aí aquele azul intenso vem pro painel, né? Vem pro painel, isso aí, exatamente, para dar esse contraste também. E lá no fundo é cortina de tecido? É cortina de tecido. Nos quartos a gente deixou a cortina de tecido para ficar mais leve, né? Sim. E na parte social é parte mais de persianas. E no piso é uma... É um vinílico. É um vinílico? Um piso amadeirado vinílico, que o vinílico tá bastante usado agora por questão acústica também, né? prático, questão de limpeza, funcionabilidade. Eu só queria entender abaixo da TV e tudo ali, tem uma faixa de outra cor? Ali é só, na verdade, um rodapé mais alto, para dar uma parte E aquela parte que parece mais escura, o que é? Continua um tapete, o que a gente está vendo ali? É a sombra ali da imagem. É a sombra, porque a sombra está bem perfeita, assim. Vamos mudar a foto para a gente entender se a gente tem uma outra imagem desse ambiente, não sei. Não, esse é um outro quarto, que é também na mesma casa. E aquela... Também cores só no detalhe, né? O resto é tudo clean, tudo branco. De explodir a cor em algum ponto. Exatamente. Essa sempre é a ideia, né? Certo. Um elemento de destaque que a gente coloca a cor, o resto fica mais claro. E este seria o último, então, do quarto dessa residência, que é todo mais clean, todo mais gelo, mais branco. Também seguindo uma linha contemporânea. Interessante, tu falaste gelo, né? Eu ia falar quase cinza, mas o gelo é diferente, né? Ele não chega a ser tão frio, na verdade, né? O cinza concreto, que a gente diz, que é um pouco mais frio. E esse gelinho, ele é quase um off-white, um pouquinho mais escuro. E depende da textura também, né, Tudo depende. Que nem ali na parte estofada já também é um tecido aplicado, né? Sim, a cabeceira que já fica diferente novamente. E aí tu optaste por usar as mesas de cabeceira iguais, é isso? Ou são iguais? Isso, é simétrico nesse caso, a simetria. As duas luminárias também. As duas luminárias, 2 abajur, bem simétrico nesse caso. As banquetas ali ao pé da cama. E agora a gente está vendo uma área social. Isso, esse é de outro cliente. Também na praia, um apartamento em Capão. Então, também de uma arquitetura mais leve. E como é praia, tem que ser prática, tem que ser funcional, porque recebe amigos. É um apartamento de veraneio, não é daquelas pessoas que moram, não. Isso aí, é de veraneio. Certo. Então, tem que ser prático, funcional, né? E por se tratar de praia, principalmente, né? Vai na praia, volta. Então, o piso ali também é bem claro, ele imita um concreto. Também na cor gelo, como eu falei antes. E aí tem um tapete. Tapete, né? Claro, para deixar um pouco aconchegante ali no ambiente, com um tom de cinza mais escuro nos estofados. E a iluminação só em alguns pontos de destaque, como na estante lá no fundo que a gente pode ver. Certo. A estante também tem amarelo ou é a luz que dá? É a luz. É um amadeirado e a iluminação que dá esse tom mais amarelado. Interessante, né? Tu pintaste a estante com a luz. Exatamente. Muito bom. Ficou um fio amarelo. Ficou um fio amarelo. Vamos seguir em frente, se a gente tem mais fotos, para a gente entender as suas propostas. Olha só. Essa também
outra coisa, outra residência, né? essa. Tem várias Karines aqui, várias formas tudo depende de do arquitetura. perfil do cliente, né? Essa cliente, a gente fez tanto a parte arquitetônica da casa, é uma casa no condomínio, ela tem 900 metros quadrados, mais ou menos, em torno disso. E essa parte interna, então, a cliente, ela gosta do contemporâneo, porém, a parte interna mais aconchegante para o mais clássico. Então, a gente teve que fazer uma mescla aí entre o moderno e o clássico. Então, tem tanto elementos contemporâneos, como painéis de madeira, elementos da escada com vidro, madeira, como tem os lustres de cristal Sim, no na clássico, estrutura, a né? cadeira, pode ver que é mais elaborada. Sim. Então, a gente teve que mesclar os dois estilos aí para cliente. Sim, tu fizeste uma estrutura contemporânea e usaste mobiliário para dar o toque do gosto pessoal da cliente. Muito bom. Exatamente. Ficou muito interessante. E aí a gente pode seguir com outras imagens também para a gente ter... Olha o tampo da mesa laranja, adoro. Um detalhe também. Ficou muito bom. Como comentei antes, também agora no caso é jantar e cozinha, mas também é de um apartamento no litoral, de outro cliente. Tem e aí um frescor, também, né? Tem, isso aí. Nessa combinação, por ser litoral, né? Assim, E essas casas, como essa que a gente está vendo agora, são de uso só de pessoas adultas ou tem crianças? Tem crianças também. E aí tu tem algum cuidado especial? Ou tem, querendo ao escolher mobiliário, sim, piso? principalmente no estofado ou na cadeira de jantar. Geralmente a gente cuida um pouquinho na mesa, também o vidro em cima das mesas para não questão de arranhar, de manutenção, de derramar alguma coisa. Então esses elementos assim a gente cuida um pouco. As quinas às vezes são mais arredondadas. Sim. Então tem todo esse cuidado especial quando tem criança, né? Com certeza, olha só. E aí as cores estão nos elementos acessórios, né? Esse é mais nude, assim, é de outro cliente. Pode ver que o anterior já tinha mais cor, esse já é todo um tom só. Mas um tom tem mais areia, né? revestimento que dá uma... Um toque. Dá uma de toque tijoleta, de cor, né? Então ele é todo um tom sobre tom, né? Sim. Porém tem esses contrastes da madeira, do linho, da pedra, que dá esse contraste, não fica um tom só, né? E esse ambiente que a gente está vendo é onde, Karine? É na praia também. Na praia? Também é na praia. Nossa, a gente está vendo uma coleção de praia. Muito bom. Coleção Verão 2018. Esse também é na praia, da mesma residência de antes, que é a parte do jantar. Certo. Aí também tudo mais clean, mais branco. E tu fizeste querendo ou não, é temporal, né? Então... Sim, a parte externa também, Karine? Sim, a parte externa. Essa casa tem mais ou menos 500 metros quadrados, também num condomínio. Uau. Fechado, é no condomínio Las Dunas, em Xangri-Lá. Sim. E lá junto ao muro tem também espécies verdes. Sim, vocês fizeram paisagismo também. E aí tem a gente acaba fazendo arquitetônico, paisagismo interior, estudo, envolvendo na obra inteira. Sim, tem que escolher espécies que resistam ao vento, aquela coisa. E esse ambiente que a gente está vendo... da cozinha, que é na frente desse jantar. Esse encosto das cadeiras meio tramado, meio tressê, assim. É de couro. É couro. É um couro natural, tanto assento quanto encosto, é um couro tramado. Interessante, ele é branco, mas ele ficou com uma textura interessante, né? E a iluminação em cima da bancada. São bancos altos. São bancos altos e bancadas todas em Celestone. Sim. São móveis de linha ou às vezes tu desenhas alguma coisa? Às vezes a gente desenha e algumas são peças de design. Já de design de quiser citar algum autor de alguma peça, por favor. E agora, o que a gente E agora, tá então, vendo? o comercial. Como eu falei antes, no início tinha um comercial, agora tem outro, que é a loja da Andrea Fine, em Lajeado, que é de cortinas e persianas da Hunter Douglas, da marca Hunter Douglas. Essa loja é uma loja mais conceito do Brasil. A gente fez visitas em Goiás, que é anteriormente ela era mais conceito do país, e agora em Lajeado. Então, que bacana. A gente fez toda a parte arquitetônica dessa... A gente pode mudar a foto. Tem vários ângulos. Pode ver que o forro é preto, piso de concreto. Aqui é a parte corporativa da loja. Tem toda a parte administrativa, são 5 andares. A fábrica contempla escritório, espaço de rooftop e a loja propriamente dita. Certo. Usado muito metal preto, esquadria de PVC preto, ACM preto, concreto. Deixando destaque mais para o produto dela, que é o que ela vende, né? Que é os papéis de paredes da Colin Sun. São bárbaros aqueles papéis, maravilhosos. Aqui é a parte do rooftop, o gourmet, onde ela faz eventos para os arquitetos, que ela recebe arquitetos daqui de Porto Alegre. Karine? Essa é um porcelanato em grandes tamanhos, grandes formatos, que está usando muito agora. Sim. Agora até na Feira de Milão, agora o mobiliário é tudo em porcelanato, é tudo em pedra agora, né? A cozinha são em pedra. E tem essa questão de escala, né? Exatamente. É tudo muito grande ou muito pequeno, né? É um muito pequeno. O médio tá Isso aí.
Já foi. Tá em segundo plano. Daqui a pouco ele volta. Tá amortecido. Né? Não sei se essa nossa última foto tem mais. Essa também, então, ela, no fundo é o papel de parede, que ela, no caso, revende, né? Esses verdes que a gente tá vendo são eras que a gente colocou penduradas, eras naturais, né? Com um ripado metálico em cima, criando esse destaque da parte gourmet. Certo. Bem bacana. E a Era conversa com aquele fundo lá, parece o fundo que do papel, né? Parece que estão conversando. Exatamente, muito bom. E como é que tá a visitação da Casa Cor aqui? Casa Cor está muito bom. Mesmo com esse frio, o pessoal tá nos visitando bastante. Tu estás na casa, vocês estão na casa aberta, né? Na casa aberta, que é do lado do Chef's Table. Então, para visitar essa casa, se a pessoa quiser só chegar, visitar o Chef's Table, a galeria, a parte de restaurante, o restaurante, comer um hambúrguer. Isso, né? É bem interessante. Porque às vezes a pessoa tem um tempo só no final do horário de visitação, diz, não vou porque não vai dar para visitar toda a casa. Mas pode ir, usufruir dessa casa da programação, né, gastronômica e de arte, e outro dia voltar e visitar a casa inteira. Não é? Vamos deixar o convite para as pessoas. Exatamente, aguardamos todos para visitar a Casa Cor, que está maravilhosa. Está maravilhosa, né? O teu ambiente, sabe o número, só por uma curiosidade? É o 39, se eu não me engano. Mas é o Lounge Bar, na Casa 6. Na Casa 6. A gente vai dar agora teus contatos da Forma Arquitetura. Okay. Vocês têm escritório aqui em Porto Alegre? Temos em Lajeado e atendemos aqui em Porto Alegre. Certo. Deve estar aparecendo aí no vídeo. Forma Arquitetura e Interiores. Se quiseres dizer os telefones, que tu preferes que façam contato. Temos o site, o Instagram é Forma Arquitetura 1. E o nosso site, então, é formaarquitetura.net. E nosso telefone, como está no vídeo, 3011-6767. E estão nas redes sociais, Instagram, muitas redes sociais, não é? Sim. Acho que estouramos o tempo, não é? A gente vai ao intervalo e a gente volta com um cara super criativo. Vou deixar um certo mistério no ar. Vamos mostrar, inclusive, umas peças aqui. Até já. Cá estou com o arquiteto e maker Samuel Biron. Boa tarde, querido. Boa tarde, Leone. Me conta o que é um maker, uma profissão nova, é isso? Como surgiu o maker dentro do arquiteto e a tua empresa? Eu quero uma história agora. Legal. Bom, na verdade, eu sou arquiteto, né? Me formei em 2007, perdão. Ou seja, estou no mercado já há 11 anos e... Só que em 2009, quando eu saí de casa para morar sozinho, me juntei com a minha namorada, o Viviane, na época, eu, arquiteto recém-formado, não tinha dinheiro para comprar os móveis de casa e ela era uma farmacêutica e estava estudando, fazendo doutorado também, com uma bolsa super enxuta, enfim. E daí tive a ideia, vamos fazer todos os nossos móveis, vamos desenhar, eu sou arquiteto, posso projetar, vamos projetar e desenhar todos os móveis de casa. Tá, beleza, contatei um marceneiro, amigo meu, que fazia alguns projetos para mim de arquitetura, executava marcenaria. E falei, cara, quero fazer meus móveis, todos, quero desenhar e fazer. E ele, cara, me encorajou, vai lá, tem uma empresa aqui que te dá cortadas peças, tu desenha ela. Enfim, a gente fez todos os móveis de casa, eu e a minha esposa, hoje minha esposa, Viviane, na época minha namorada, a gente fez todos os móveis de casa, incluindo guarda-roupa, cadeiras, mesa, tudo dentro do apartamento. Foi gente, dentro do apartamento, uma oficina. Virou uma oficina dentro do apartamento. Sei lá. Foi aí que eu pensei, cara, é possível, dá pra gente criar móveis com um design bacana, com um preço justo e com uma qualidade boa, para atender uma faixa de gente, de pessoas que estão se mudando para um apartamento, que estão com pouca grana e querem comprar algo de qualidade. E vocês já se casaram antes, depois? Como é que foi? Nós não nos casamos até hoje. Não casaram até hoje. Gente, a mulher faz os móveis junto com ele, não casou? A gente não casou no papel, mas a gente fez uma festa, né? Obviamente, para os amigos e tal, mas no papel a gente não casou. Mas, enfim, era minha esposa. Eu considero um cara casado. Tá bem, tá perdoado. Mas daí eu sei que depois a gente pensou, vamos abrir essa empresa para atingir essa galera. E o nome da empresa vai ser Sambi. Sambi por quê? Samuel é o meu nome e o nome dela é Viviane, só que
na época que a gente foi morar junto, ela teve que passar 6 meses na Argentina por causa do doutorado dela. Então, na Argentina, eles pronunciavam o nome dela como Bibi. Bibi, em vez de Vivi, chamavam Bibi. Sim. E daí, como a gente estava no início de namoro e tal, eu passei a chamar e chamo ela até hoje Bibi. Então, ela é minha Bibi, eu sou o Sam. E ficou Sambi. Ai, que bonitinho, gente. É super meigo. Eles não casaram, mas são um amor. Tá tudo certo. Exato. E ela, inclusive, ela até hoje me ajuda na criação, me ajuda na escolha de cores, me ajuda em todos os sentidos dentro da Sambi. Que bacana. Inclusive, quando tem muito pedido, tem muita coisa para sair para rua, ela me ajuda a botar a mão na massa para executar os móveis. Que mulher, hein, ô? Exatamente. Parabéns. Muito obrigado, valeu. Inclusive, os móveis é a gente que faz mesmo. A gente desenha e a gente bota a mão na massa para fazer os móveis, junto com uma equipe, né? Claro. Tá. Mas brincadeiras à parte, Sim. Tu tens uma mesa de marcenaria em casa. Que estrutura tu precisa para fazer? A gente está com os móveis aqui no cenário, se quiserem mostrar em close eles, para a gente entender melhor. Esses são empilháveis. Tu tem essa pegada de fazer coisa prática, de usar, de carregar? Essa vida louca que as pessoas se mudam e tudo? Sim, tem. Uma das minhas inspirações é a necessidade das pessoas, né? Hoje as pessoas vivem em apartamentos cada vez menores, né? Muito pequenos, precisam de espaço, né? Mas no caso dessas cadeirinhas, né? Que a gente chama de cadeira Amigos, né? Ela foi uma solicitação de uma escola aqui de Porto Alegre, Amigos do Verde, que pediu, Samuel, desenha uma linha de móveis pra gente botar na nossa nova sede. Eu, tá, beleza. Daí a gente pegou e obviamente se inspirou muito na escola, na Escola Amigos do Verde, que tem uma pegada ecológica bem forte. Eles também me baseei um pouco, peguei como referência a pedagogia Waldorf e a pedagogia Reggio Emília para desenvolver essa linha de móveis que ela acaba sendo de um material de um compensado, né, um compensado multilaminado. E ela também é empilhável, né? Então o material ele tem um apelo. De cima pra gente ver. O material Olha ele só. tem um apelo ecológico por ser madeira de agora reflorestamento. encaixa de novo, que a gente entender bem como é que ela faz. O encaixe. O encaixe ali atrás, ó. Olha que legal. Muito bacana. E ela tem esse cortezinho aqui, ó, na peça, ó, que encaixa direitinho uma na outra. Que faz o encaixe dela ali, ó. Tá, e agora eu quero saber como é que fica. Tu chega a te dividir entre maker e arquiteto? Sim, não mais? Sim, eu tenho meu escritório de arquitetura ainda, a gente tem alguns projetos de arquitetura, né? A gente trabalha com projetos de edificação e interior, né? Residencial e comercial. A gente tem imagens, vamos lá. Eu fiquei tão encantada de olhar os móveis aqui que eu não pedi pra gente ver. Ah, sim. Essa é uma linha que a gente desenvolveu, né? Uma linha chamada Molécula, que, como a Viviane, ela é farmacêutica, então a gente se inspirou em moléculas, tem até algumas aqui no estúdio depois. A gente tem aqui no estúdio, depois a gente mostra. E nessa linha, ela tem cabideiros, né? Isso aí são cabideiros que aguentam até bolsas, mochilas e chaves. Eles são super versáteis e super resistentes, né? Essa linha Molécula, ela tem, além de cabideiros, ela tem porta-panelas. Esses aqui são alguns cabideiros que a gente trouxe. Opa, aqui, ó. Esse aqui é de madeira, né? É madeira maciça, tá? E os pinos em acetal. A gente tem ele também em madeira... Essa câmera aqui que essa câmera aqui. E a gente tem ele em madeira laqueada, né? Com uma tinta base de PU. E a gente tem ele também com 4 ganchos, com fórmica, com aplicação de fórmica na parte de cima. Que aí pode né? fazer de várias cores. Exatamente, aí tem mais algumas opções ali. E a pessoa pode te encomendar na cor que ela quiser? A pessoa pode encomendar, a gente tem várias cores e os pinos, a gente tem pinos brancos e pretos, eles podem ser mesclados. Eu quero pinos brancos misturados com pretos. Pino é branco ou preto, mas o fundo pode... O fundo varia, exatamente. Certo. Os pinos, eles são feitos de acetal, é um material super resistente e ele é feito 1 a 1 com um torneiro. Um torneiro tem uma pessoa que faz cada um deles individualmente. Que maravilha! Então isso é ser um pouco maker. Tem mais imagens? A gente pode ir mostrando, gente, pode aí. Isso é, né? Isso é ser um pouco maker, né? É tu botar a mão na massa. O cara que bota a mão na massa, cria, inventa. Exatamente, é o cara que arregaça as mangas. Fazer coisas que não imaginava. Exatamente, arregaça as mangas, não tem medo de criar, descobrir uma coisa nova. O principal é muita vontade de botar a mão na massa para tirar ideias do papel, para executar coisas. Não importam o que sejam, né? Não importa o que seja. Você sempre fosse assim? Então, eu sempre fui assim, um pouco de... Meus avós sempre foram assim, meu pai também. Meu pai sempre inventava umas paradas em casa. Olha que lindo isso.
isso? Essa é um conjunto de umas floreiras, né, que eu fiz em parceria com uma paisagista, né, a Flor de Oliveira, que é o nome da paisagista, que faz comigo essas floreiras aí. Bacana. Que estão em tubos de ferro bem fininhos, né, bem delicados, que sustentam uns blocos de madeira que, por sua vez, sustentam as plantas, né? Sustentam plantas ou sustentam apenas livros ou objetos para decoração. Certo. Eu te interrompi quando estava contando a família, assim, mas tu, quando era criança, como é que era a tua vivência com essas eu coisas? sempre tive uma pegadinha, assim, de uma vontade de botar a mão na massa para fazer coisas, né? Para inventar coisas, né? Que eu peguei do meu pai, né? E dos meus avós, que também sempre curtiam botar a mão na massa. Nenhum deles é arquiteto, nenhum deles é engenheiro, nem designer. São todas pessoas normais, são bem makers mesmo. São todas pessoas normais. É maravilhoso. Mas, não sei se são todas pessoas normais. Há controvérsia. Esse móvel é um carrinho... Esse móvel é muito interessante, porque um amigo meu me solicitou, ele falou assim, Samuel, eu quero que tu desenhe para mim um rack para pôr na minha televisão. Eu, tá, beleza, comecei a desenhar. Uma semana depois ele, não, cara, esquece o rack, faz para mim um bar para eu botar bebidas com rodas. Eu, tá, beleza, comecei a desenhar o bar dele, não, eu quero um apoio para mesa, que também com rodas. Daí saiu esse bar, eu chamo de bar nômade, que tem rodinhas e tu pode botar em tudo que é lugar, levar para lá, para cá. Só tu poderia atender essa pessoa que mudava de ideia. Exatamente. E tu fizesse mais ou menos uma coisa que é tudo isso, né? Exatamente. Pode botar a televisão em cima, pode ser bar, pode, né? Eu achei bárbaro. Aquela peça eu achei maravilhosa, adorei. Essas são as mesinhas, que é o conjunto das cadeirinhas amigos, é a linha então, amigos, né? Composto com que a gente viu antes. Ai, que amor, olha só. Ai, adorei. As cadeirinhas a gente tem tamanho... Dá vontade de brincar. É ótimo, são bem leves, né? A gente tem tamanho de para 1 aninho até 7 aninhos. Ai, tu tem por idade. Tem 2 tamanhos. Atenção, arquitetos, quando fazem ambientes infantis. Ele tem por idades os móveis. Adorei isso, fiquei encantada. Agora aquelas peças dissociadas, né? Exatamente, elas são vendidas completamente separadas, né? Ou grupos ou duplas, tanto faz, a pessoa que escolhe. Não sei se a gente tem mais imagens, eu fiquei tão encantada, fiquei boba olhando. E essa coisa de tu fazer conforme o tamanho, a idade, tudo bacana isso. Exatamente, isso é uma das vantagens que a gente tem de trabalhar com fabricação digital, né? Que a gente só é possível fazer tudo isso, 2, 3 pessoas, 4 pessoas fazer tudo isso através da fabricação digital, né? Que explica um pouquinho rapidamente pra gente. Então, para esse sonho se tornar possível, eu tive que abrir um espaço aqui em Porto Alegre, eu e mais uns amigos, tá? Chamado Galpão Makers, que é um galpão enorme de 750 metros quadrados, que tem um monte de maquinário e ferramenta que abriga 23 empresas de vários setores, que todas as empresas são empresas makers, todas as empresas botam a mão na massa para fazer os seus produtos para vender. Que, inclusive, amanhã, na Open, sábado, exatamente, amanhã vai ter uma feira incrível aqui em Porto Alegre, no Pátio Ivo Riso, ali no Moinhos de Vento, que é a Open Feira de Design. Essa feira vai estar genial, com curadoria da Maria Cultura. Sim, ela já esteve aqui conosco, já contou tudo da feira, já veio gente depois, pensa, eu também sou rápida. Não são só os makers, mas eu já te vi lá. E, enfim, acho que te vi em vídeos e não sei mais aonde. Então, enfim, o teu trabalho é bárbaro. Mas aí tu estava falando da questão digital, que tu faz isso no computador? Então, eu desenho tudo no computador, num programa como AutoCAD, né? E algum software de 3D. Então, eu desenho tudo no computador. A partir do desenho, eu transformo esse desenho num código, chamado código G, e insiro esse código numa máquina. E essa máquina faz todo o corte de todas as peças para mim. As peças saem cortadas. Então, na verdade, o teu trabalho, tua mulher, de quem trabalha junto contigo, é uma montagem. É uma montagem e um acabamento. O desenho, montagem e acabamento. Tem que lixar, tem que pintar com pistola, tem que fazer a tinta, que é uma tinta de três componentes, né? A base de poliuretano. Tá, e como é que rapidamente, a gente está com 1 minuto, menos que isso. Como é que tu faz? Tu trabalha como arquiteto num turno, maker no outro, quando dá Não, eu tem trabalho projeto? tudo junto, arquiteto e maker junto, assim. Barra maker, exatamente. Então, eu tô fazendo um projeto de arquitetura, daqui a pouco eu tenho que descer lá embaixo para ajudar a galera numa produção que tá para entregar. Entendi. E volto para arquitetura. Adorei. E assim eu consegui criar mais. Quando cansa de uma coisa, faz outra. E já faz outra, bem rápido. Fantástico. Assim. Bom, a gente tem que dar, então, rapidamente lembrar da Open Feira Design, Pátio Ivo Riso, esse final de semana, a partir das 11 da manhã. às 19. Às 19. Teus contatos estão ali no ar, o Instagram e o telefone. E tem mais um e-mail que eu adorei,
que é assim, também quero, @sambi.co. E o site é sambi.co. Não espere nada muito normal de um maker. Ele falou que são normais, mas não são. Achei maravilhoso. A gente vai embora, infelizmente. Muito obrigada. Hoje é sexta-feira. Amanhã a gente tem programa de novo. Nós vamos reprisar o programa que teve Fundação Iberê Camargo, teve Mádia Borges, teve a Lúcia, não, a Laura. Enfim, a gente teve um programa ontem maravilhoso. A Arminda Lopes, a artista. E a gente vai reprisar neste sábado. Com vocês, então, acompanhando vocês no final de semana. A gente volta segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.